Vamos comigo? Vem, pega na mão e vamos juntos para mais um episódio do Cativeiro Cast. Bom dia, boa noite, boa tarde e enfim, olá, como está você? Como foi mais uma semana? Espero que bem, aqui igual. Um pouquinho daquilo, um pouquinho disso e seguimos para mais um tema, sempre trazendo aí reflexões da cabeça de Catiele Martins. E antes de tudo, para tudo, né, vou ter que relembrar para você que ainda não segue o canal, por gentileza, momento agora da esmola, né, da mendiga aqui das redes sociais, pedir o seu like, o seu follow no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Apple Music, enfim, no TikTok, onde você colocar Cativeiro Cast e aparecer que você, por favor, vá lá seguir, vá lá comentar, compartilhar e etc. Prometo que sua vida vai ser transformada e vai ter uma sorte assim que você nunca teve, uma maré assim de coisas boas acontecendo na sua vida se você fizer isso. Tá? É algo assim, sabe assim, matemático? É só você fazer isso que a sua vida vai dar certo? É isso. Você acha que não tá dando certo por outras circunstâncias? Tá enganado. É porque você ainda não me segue em todas as redes sociais. E vamos então a mais um teminha. Agora episódio de número 50. Um número forte, né, gente? Um número aí que promete. Até tinha pensado em fazer uma coisa mais temática na questão dos 50, mas enfim, 50 são muitos tópicos. De qualquer forma, eu trouxe um tema que traz um pouquinho da polêmica, né? Acho que eu adoro. Adoro trazer essas reflexões aí que fazem a gente entender um pouquinho do será que tá todo mundo ficando louco? Ou será que eu tô enlouquecendo junto? É legal, né? A gente dar esse break e tentar entender, né, em que momento estamos e o que faz sentido pra gente, o que a gente tá achando normal só porque tá todo mundo fazendo. Uma reflexão que eu sempre gosto de trazer, como vocês já têm acompanhado. E a bola da vez é ela. Polêmica relação de baixa manutenção. Olha que coisa. Você com certeza já ouviu falar dessa expressão, né? Tem ganhado força aí nos últimos anos. Acho que mais assim, nos últimos 2 anos eu tenho escutado um pouquinho mais. E como é, né? Como é assim uma coisa para você parar para pensar, porque agora a gente vai discorrer um pouquinho disso. Na verdade, primeiramente, né? O que é uma relação de baixa manutenção, se não uma relação onde você, não precisa nem falar muito, né? Faz ali poucos esforços para que ela continue fluindo de bom modo, né? Para que ela continue ali acontecendo sem que as partes tenham que ter ali uma atividade recorrente, frequente, constante, intensa, para que ela siga, né? Meio que autossuficiente por aí. E quando a gente olha para isso, a gente fica um pouquinho pensando, mas será que isso é possível? Porque ele traz ali uma coisa um pouquinho utópica, né? Meio, será que é possível ter uma relação onde ninguém faça nada pela relação? A relação vai acontecer sozinha, sem nenhum esforço? Existe isso, né? Será que a gente não tá todo mundo maluco? E aqui também dá pra gente tentar entender um pouquinho, né? Acho que de onde vem essa ideia, né? E a gente entende um pouquinho do movimento que é causado na vida adulta, no momento ali onde a gente tem muito mais responsabilidades do que quando a gente era criança e a nossa única preocupação era entregar ali uma atividade na escola, quando muito, né? Também nem era tanto esforço que a gente fazia para entregar essas atividades e a gente podia passar o dia inteiro, sei lá, se relacionando com os nossos amigos, falando com eles ali nos canais que fossem, né? De redes sociais, etc., pessoalmente. Não tinha grandes preocupações, então a gente podia, sim, se dedicar 100%, né? Nossas preocupações, elas iam 100% em coisinhas banais, né? Ou mesmo nas relações que a gente tinha à nossa volta. E depois que a gente vai ficando mais velho, obviamente, nossa atenção ela vai sendo mais cobiçada, né? A nossa volta, assim, a gente vai ficando competitivo, a nossa atenção tá sempre sendo disputada, seja ali pelas nossas obrigações, pelo nosso trabalho, pela academia, família, enfim, projetos, cursos, faculdade, enfim, né? O que não faltam são razões pra gente ter a nossa atenção tirada todos os dias, e aqui a gente começa a perder aquela frequência, né? Se você tinha seu amigo que vocês se viam com muito mais frequências quando eram, sei lá, mais jovem, obviamente que na vida adulta isso fica um pouquinho mais esporádico, passa a ser, né, mais esporádico. De repente as pessoas mudam de cidade, de repente as pessoas mudam de lifestyle também. Enfim, aí começa aquela coisa do, bom, já não tem muito mais tempo pra eu fazer tudo o que eu queria fazer, a gente já não consegue se encontrar tanto, né, cruzar as agendas sempre vai ser muito difícil, etc. Mas, bom, vou dar um pouquinho mais de exemplos de como isso se aplica e do que isso pode gerar também.
Porque assim, eu até costumo dizer isso sempre, né? Num mundo onde a gente já tem, não é nem mais uma pauta, eu sei que eu sempre comento sobre a entrada das redes sociais, internet na vida do ser humano, e eu até me sinto bem over falando isso, e até bem ultrapassada, né? Piegas demais esse discurso, mas de novo, né? Preciso ressaltar que no mundo onde a gente já vive, né? Não existe o online e o offline, a gente tá sempre online, até quando a gente não tá. Se tem Wi-Fi, tá sempre online, sim. Você pode não estar com o telefone, o tablet e o computador à sua frente, mas tá ali, né? Você vai ouvir um som, vai receber um aviso, uma notificação de alguma forma, né? Que tem na tua telinha quando você for abrir uma mensagem pra você, uma interação com você e etc. Então, mesmo que a gente não esteja capacitados, né, de ter esses encontros presenciais, né, com os nossos amigos, ainda assim é possível, sim, se fazer presente por meio de mensagens, né? Eu mesma sou uma pessoa que tem amigos que eu tô sempre conversando, né? Já tem quase 2 anos que eu não tô no Brasil e ainda assim mantenho contato com amigos e sempre tô falando com eles, alguns mais, outros menos, mas tô sempre mantendo ali uma mensaginha e contando um pouquinho da minha vida, essas atualizações, etc. Então, assim, ainda não podendo ver as pessoas presencialmente, é super possível você manter, sim, um esforço, né? Por assim dizer. E até queria ressaltar essa questão, né? A grande parte tênue, né, dessa linha entre a relação saudável que a gente entende ali, por exemplo, tá? Então, ter uma relação de baixa manutenção significa ter uma relação preguiçosa? Significa não se esforçar, né? É sobre isso. E até é interessante porque a ideia da baixa manutenção, ela se torna polêmica porque para algumas pessoas ela é abraçadíssima, né? Ela é tudo que as pessoas que não trazem ali muitas interações, né, com seus amigos precisava para falar assim, não, mas olha lá, né? A gente não precisa disso. Eu prefiro falar com você às vezes e tá tudo certo. Eu gosto, me adapto mais com relações assim, né? Quem se relaciona comigo tem que saber que eu vou sumir, que eu vou às vezes te responder e depois te respondo de novo só sabe Deus quando, né? Essa sou eu, esse é meu jeito e etc, etc, etc. Então tem pessoas que amam, né, essa expressão e adoraram, e tem pessoas, né, que se incomodam muito porque fica parecendo exatamente isso que eu disse há pouco, né? Fica parecendo uma relação sem esforço, e também a gente passa, como eu já falei em vários episódios do podcast, numa larga escala, vamos colocar assim, né? Onde a gente não trabalha tanto para as relações acontecerem, é muito comum que a gente passe a alimentar relações cada vez mais superficiais, né? Até traz uma banalização nessas relações, né? Então, tipo, todo mundo é qualquer um, todo mundo fica ali, né, para baixo da minha atenção, eu não preciso olhar para essas pessoas, eu não preciso fazer nada sobre essas relações à minha volta, e fica assim, né? Uma coisa mais do comodismo, da preguiça, do olha, eu não vou fazer porque eu não tô afim, né? Se eu não quero sair, não vou sair, se eu não quero falar, não vou falar, se eu não, né? É sobre a gente, em primeiro lugar, sempre, e gira um pouquinho ali do nosso estado mais egóico, né? Traz um pouquinho ali do nosso ego sendo massageado e o nosso esforço falando, não, obrigada, né? Se tiver algum esforço que seja pro meu próprio benefício, eu vou ficar aqui na minha e não sou obrigada a me relacionar com ninguém, não sou obrigada a ir na casa de ninguém, a conversar com ninguém. Essa sou eu, né? Como eu falei, né? Essa sou eu. E até trago um pouquinho, gosto de me colocar nos exemplos também, né? Pra gente pensar. Então, por exemplo, eu já te digo que eu sou a pessoa que é muito contra essa questão e, bom, vou discorrer melhor, né? Mas eu acho perigosíssimo, sim, essa questão da ideia romantizada, né? Sempre, da relação de baixa manutenção. Por quê? Porque justamente isso que eu comentei, né? A gente beira a um comodismo que traz o entendimento de que essa utopia das relações, onde eu não preciso fazer esforço nenhum, você também não precisa fazer esforço nenhum, e eu vou encontrar alguém, seja, sei lá, seja familiar, seja romanticamente, seja amigos, onde eu nunca vou ter nenhum conflito, nunca vou precisar me esforçar, onde tudo vai ser muito compatível sempre, onde essa pessoa nunca vai precisar de mim, eu também nunca vou precisar dessa pessoa, e a gente segue a vida e tem que ser assim, é isso que eu busco, porque isso é baixa manutenção. E a gente sabe que na vida real não é bem assim que funciona, e de novo, se a gente só busca isso, eu me preocupo, né, com o quanto a gente tá andando muito pra trás, que já é uma opinião minha, já comentei lá no episódio do Ninguém Sabe Amar, o quanto as pessoas têm perdido e não recuperado mais de jeito nenhum as ferramentas necessárias para construírem relações
relações duradouras, né? Falta muita maturidade e cada ano que passa falta mais ainda. E de novo, com essa romantização de termos como isso, né, da baixa manutenção, a gente se vê ali à beira do, meu Deus, salve-se quem puder, porque assim, até as amizades, até as relações que não são românticas, agora também são colocadas de lado e também são deixadas, né, ali na banalidade. E a gente vê pessoas que muitas vezes têm amigos que não duram tanto, né? São aquelas amizades assim que já não duram tanto assim como duravam antes. A gente tem ali uma rotatividade de pessoas próximas que tá tudo bem, tá? Até vou explicar que sim, é uma linha tênue, que eu já até coloco dessa forma, né? Então assim, tá, Katia? Então você tá dizendo que a gente tem que ser profundo com todo mundo, né? Então assim, o contrário da baixa manutenção é a alta manutenção com todas as pessoas. Então em todas as minhas relações eu tenho que ser super atencioso, super atenciosa, tá sempre presente, tá sempre saindo. Então é isso, né? Esse é o correto? É pra isso que a gente vai caminhar? É possível fazer isso dessa forma? E também não, né? Aqui esse podcast sempre defende o equilíbrio, o meu termo, o muro, que é ali a parte da balança que a gente busca para que não haja, né? Essa parte da sobrecarga, obviamente, mas que a gente também não se acomode no que a gente, como eu falei, nosso corpinho, né, eu falo no corpo no sentido biológico mesmo, né, nosso corpo é meio cansadinho, o que ele puder fazer pra poupar energia e não se esforçar, ele vai fazer, e na parte também psicológica, né, então o que o nosso trauminha puder ser pego no colo e passar a mão na cabeça e dizendo, tudo bem, não precisa se esforçar, deixa, não vai atrás, ele vai fazer também, né, então se a gente cai nesse engano de só ouvir os nossos estímulos e instintos, né, a gente pode sim ser fadado ali a relações que sim, são banais, são superficiais. E aqui eu já ressalto que, obviamente, que a atenção que tem que ser dada é para os tipos de relações, obviamente. E até, de novo, eu sempre falo dos podcasts citando episódios que eu quero gravar no futuro. E aí vai mais um. Eu até quero fazer um episódio, enfim, algum conteúdo, falando dessa questão de você ter que dar o seu melhor sempre, né? Porque é uma coisa que pode ser até cultural, no sentido do Brasil, pelo menos, isso eu posso garantir. Não sei se é assim em todos os países, mas eu vejo o quanto a gente é muito aquela mentalidade de coach, de que faça o seu melhor sempre, e o quanto isso é péssimo, porque é impossível você fazer o seu melhor sempre, até porque o seu melhor não cabe pra tudo. Tem momentos que você não precisa fazer o seu melhor, porque ele não cabe ali. Tem momentos que tem que ser sim o meia boca, tem que ser sim o quase nada, ou até mesmo tem que ser o seu nada. Cada momento é um momento, cada pessoa é uma pessoa, então assim, a gente tem que ter esse feeling de entender pra onde tá indo esses esforços, né? Onde as coisas se encaixam. Então, primeiramente, é entender que a gente aqui pode falar de uma amizade, né, de uma relação, seja outra até, de baixa manutenção, quando a gente fala de relações que são, sim, mais superficiais. Obviamente que você não precisa ser o grande amicíssimo de pessoas, assim, que você vai ver, sei lá, numa festa, por exemplo, ou numa reunião da sua empresa com pessoas que estão ali, mas assim, você nunca mais vai ver essa pessoa na sua vida, numa viagem, sabe assim, coisas nesse sentido, ou mesmo pessoas do trabalho, né? A gente vê o quanto, acho que isso em qualquer lugar, o quanto a gente tem de rotatividade no mercado de trabalho, e até eu já me vejo assim, mais calejada quando entram pessoas novas assim nas empresas. Eu nem procuro me estender muito nas relações, porque eu sempre penso que a pessoa uma hora vai sair dali, assim, né? Me coloco aberta caso tenha ali mais afinidades, etc, mas até a pessoa se aproximar da minha vida e tá andando junto comigo é um pouquinho mais difícil. De qualquer forma, eu super entendo que a gente pode colocar pessoas nesse degrau, sim, de olha, quando a gente se vê, vamos ter uma conversinha assim, mais superficial mesmo, a gente pergunta, como é que você tá? Eu também tô bem, traz ali uma conversinha, né, bem corriqueira, bem ali, bem safada, bem ordinária, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né, ali com o teu porteiro, enfim, com pessoas ali, o motorista do ônibus, né, pode contar um babado ou outro, o motorista do Uber, e tá tudo bem, você não precisa ali falar, vamos andar todo dia junto, dá aqui teu telefone, deixa a gente se falar sempre. Também não é preciso, né, que essas coisas sejam construídas dessa maneira, então são tipos de amizade. E a gente tem as amizades que realmente importam, né, que aí eu acho que é o olhar mais complicado de se ter, que é conseguir identificar quais são essas amizades que valem, sim, esses esforços. Quem é que tá com a gente mesmo, né, quem é que a gente pode contar, porque assim, todo mundo tem e tá tudo bem ter pessoas que, sei lá, a gente só vai se relacionar quando tiver uma festa. Tem amigos de rolê, que são pessoas incríveis pra animar uma festa, pra você dar risada, pra você ter um momento assim, eu preciso descontrair, eu preciso ficar leve, eu preciso, sabe, só me distrair dos meus problemas e
e ficar, né, tranquilo, tem essas pessoas que vêm na nossa mente. Mas às vezes essas pessoas não são as mesmas que você consegue ter uma conversa mais profunda, desabafar, explanar ali algum assunto que você precisa maturar na sua cabeça pra tomar uma decisão importante. Não são as mesmas pessoas, às vezes são, mas às vezes não são. Então pra essas que a gente consegue ter essa profundidade, eu meço assim, né? Eu acho que muitas pessoas também medem dessa forma. Pessoas que você pode contar nos momentos mais decisivos, assim, da sua vida, e principalmente aquelas que já estão há muitos anos na nossa caminhada conosco, juntos, acho que é pra aí que o nosso olhar tem que estar. Eu acho que a gente não pode, então, colocar na mesma balança pessoas da nossa superficialidade, né, do corriqueiro, do ordinário, na balança dos amigos que, poxa, tiveram do teu lado para o que der e vier e estavam ali contigo e fizeram parte do seu crescimento, da sua história, né? Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho e fazer essa separação. Claro que até já vou puxar um parênteses aqui, acho que entra até no entendimento sobre o que é amizade. Aqui eu agora tô falando mais sobre amizades, tá? Em específico. Mas acho que também pode se estender para outras relações. É claro que tem pessoas que passam pela nossa vida. Aqui até talvez eu já saia um pouquinho da questão do tema, que é quem nunca passou ali momentos de perrengue e de repente a gente se viu cercado por pessoas que surpreendentemente nos ajudaram muito e foram muito importantes naquele processo, mas que passado um tempo, sei lá, 1 ano, 2, você mudou, essa pessoa mudou. Não literalmente, mas também pode ser literalmente. Mas vocês já não são as mesmas pessoas, às vezes não gostam dos mesmos lugares, mudou o lifestyle. Fica meio sem sentido, né? A gente andar com aquelas pessoas, a gente sente aquela gratidão, a gente sente aquela nostalgia de, poxa, andávamos juntos, era muito bom, essa pessoa super me ajudou, mas meio que foge, né? Da nossa realidade, de quem nós somos hoje, a gente já não se identifica mais, né? Antes, eu lembro quando eu era mais jovem, né? Eu lembro que eu ficava tentando arrastar as pessoas comigo assim pra sempre, que é um pouquinho do meu perfil, até, de novo, né, defendendo o quanto eu sou uma pessoa que dá muita manutenção pras minhas relações, é por isso que eu tenho muitos amigos e muitas amizades de longos anos, e aqui já me coloco falando que, cara, eu sempre fui a pessoa nas relações, qualquer relação que eu tenho, que eu acredito e quero, né, claro, que arregaça as mangas e trabalha. Olha, a gata trabalha muito nas relações, até já citei no outro episódio que o que eu tenho que me policiar aqui é a questão do não trabalhar no lugar do outro, né? Que eu sempre fazia tudo até o papel do outro, então já é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. Mas a gente vê pessoas que, assim, até com quem são... falando agora não só dessas pessoas que passam pela nossa vida, né? Porque eu lembro que eu comecei a falar desse meu exemplo pra dizer que eu sofria muito, porque eu queria que todo mundo estivesse no mesmo patamar das minhas amizades, que todo mundo fosse muito profundo, todo mundo fosse amigos pra todos os momentos, que todo mundo fosse aquela amizade longa e etc. E quando eu via que uma pessoa, assim, sei lá, seguia seu curso, ia pra outro rumo da vida e a gente tava aquela distanciada, eu ficava meio chateada, eu falava, nossa, mas a gente era amigo, eu senti um pouco de culpa, sabe? Eu ficava às vezes tentando reatar proximidades, e eu via que a pessoa, tipo, não é que ela me odiava nem nada, mas a pessoa ficava meio reticente, do tipo assim, Catiele, beleza, a gente andou junto, mas assim, agora não faz mais sentido a gente fazer isso. Eu até lembro que eu tive uma amiga num dos meus primeiros empregos, e a gente andava junto durante o trabalho, a gente tinha muita afinidade, a gente dava muita risada, compartilhava das mesmas ideias, a gente se identificava em muita coisa mesmo. E a gente conviveu por uns 2, 3 anos, foi bastante tempo, sabe? E eu lembro que a gente mudou de emprego, obviamente. Passado uns anos, eu lembrei dela e eu falei, nossa, vou convidar a fulana pra gente sair, etc. E aí eu mandei uma mensagem pra ela e falando, bora sair e tal. E ela, mas pra quê? Que você quer sair comigo? Aí eu falei, sei lá, né? Vamos sair, conversar. Ela, não, mas, tipo, não entendi. E ela teve que mandar olha, Catiele, eu acho que a gente já foi próxima, etc. Mas, assim, a gente não tem nada a ver mais. Eu acho que a gente não tem mais aquela proximidade, não faz sentido nenhum pra mim, vou ser bem sincera. Eu não aceito o seu convite, agradeço, mas, assim, não tem por que a gente se encontrar. Já faz 1000 anos que a gente não se fala, não se vê. E eu acho que tá tudo bem, assim, e fica em paz. E aí eu falei, nossa, né, agradecer a sinceridade, até cabia muito a ela, porque era o perfil dela ser mais sincerona, né? Então às vezes é sobre isso, né, sobre às vezes a gente aceitar e agradecer as pessoas que passam na nossa vida, mas tem pessoas que, sei lá, vão continuar, mesmo que a gente mude muito, e eu tenho, graças a Deus, assim, alguns exemplos na minha vida, de pessoas que já me acompanharam em todas as fases imagináveis e inimagináveis que eu já tive, e estão comigo. E assim, já me viram sofrendo por assuntos diferentes, em momentos diferentes, conheceram Catiele
completamente diferentes e estão comigo, assim, ouvindo tudo que eu tenho pra dizer sobre esses assuntos, as minhas obsessões do momento, o meu estilo de vida do momento, e estão ali naquele momento pra falar, e nunca dizendo, ai, preferia quando você era de tal jeito, ai, agora você tá num momento muito chato, vou me afastar. Tipo, às vezes um pouco, mas tipo assim, se eu precisasse da pessoa, chamasse, etc, a pessoa tava ali. E eu acho que tem amizades que a gente consegue sim identificar que são pra vida. Acho que todo mundo consegue identificar essas amizades. E aqui eu trago esse olhar pra essas amizades. O cuidado que a gente tem que ter pra não entender que essas amizades têm que ser de baixa manutenção. Porque o que eu acho assim que acaba acontecendo, né? Eu já falo que, de novo, reforço que eu sou a pessoa da manutenção, sim. E eu até, quando surgiu esse termo, né, da amizade de baixa manutenção, eu até postei alguma história em algum momento falando assim, olha, tudo bem se a pessoa quiser ter comigo uma amizade de baixa manutenção, mas assim, quem tá perdendo é ela, porque eu sei que eu sou uma amiga super legal. Sou super fiel, sou engraçada, poxa, uma pessoa para uns rolês legais. Se a pessoa acha que quer ficar distante e que não precisa disso, então quem tá perdendo é ela, eu tô bem tranquila. E até já coloco aqui um ponto que acho que essa questão, né, vamos colocar assim, ai, Catiele, mas então tudo bem, então como que eu conseguiria esse equilíbrio, né? Como que eu conseguiria ser essa pessoa que vai entender o momento em que eu vou ter que sair da minha zona de conforto? Se eu sou assim, mais introspectiva, e os meus amigos, eu sinto que estão me cobrando, eu odeio ser cobrado. Tem muita gente, né, que fala, eu odeio ser cobrado, odeio ser cobrada, etc, etc. Eu acho que é importante a gente, sim, ter essa consciência, né, do que a gente precisa melhorar nas relações. E eu até cito de novo, adoro trazer exemplos. Eu lembro que tinha uma amiga minha também, dessa mesma época, né, uma amiga, inclusive, amigona, assim, de longa data. Hoje, antes de gravar o episódio, eu lembrei dela mais uma vez e mandei uma mensaginha pra ela, porque fazia muito tempo que eu não falava com ela. E, enfim, ainda guardo a resposta, porque ela sim é uma pessoa que eu sempre que tive que correr muito atrás dela, porque ela sempre teve, assim, uma vida muito corrida, mas assim, né, amores? Quem não? Quem não, né? E eu lembro que teve uma vez na nossa amizade que eu tive que ter uma conversa com ela, e eu acho que aqui a gente começa a seguir pro ponto que eu também quero tocar. Eu acho que vão ter momentos em que, às vezes, um vai conseguir dar mais do que o outro, em qualquer relação da vida, né? Seja amizade, seja relacionamentos amorosos, família, etc. Tem momentos que uma parte não vai estar muito boa, não. Pra, sabe, assim, se dedicar com atenção, ser uma companhia agradável, leve, nem todo mundo vai conseguir. E é nesses momentos que a gente tem que ter a sensibilidade de falar, putz, eu acho que aqui eu vou ter que fazer um pouquinho mais, sabe, assim, eu não gosto de mandar mensagem, eu não gosto de visitar, etc, etc, mas esse é um momento que a pessoa tá precisando um pouquinho mais de mim e eu vou ter que me esforçar. Ou vamos supor que, pô, eu não tô muito bem e eu tô precisando que esses meus amigos se esforcem mais um pouquinho pra falar comigo. Eu sei que a gente não costuma sair sempre, eu sei que a gente não costuma se falar direto, mas esse é um momento que eu tava precisando muito que eles ficassem mais próximos de mim. Então aqui entra essencialmente a comunicação quando a gente fala de relações mais próximas, porque, poxa, se são pessoas próximas, a gente tem toda a liberdade do mundo pra comunicar como a gente se sente. E já teve algumas vezes de eu sentar com amigos e falar, olha, deixa eu te falar aqui que eu tô te chamando um tempão pra sair, e você, tipo, sempre inventa juro por Deus, tinha uma amiga minha que é essa que eu citei, né? Que era assim, eu falei, amiga, vamos sair. Dela, ai, amiga, não vai rolar. Eu tô estudando pro cursinho pra passar na faculdade. Aí passou todo o processo do cursinho, a gente mal se falava. Aí passou na faculdade. Aí eu falei, amiga, vamos, né? Bora sair, bora não sei o quê. Ai, amiga, pior que agora são provas da faculdade, não consigo, tá. Aí, beleza, passou um tempo. Amiga, então agora, final da faculdade, acabou a faculdade, bora sair. Ah, amiga, na verdade eu tô noiva, eu tô correndo com o casamento, não vai rolar. Aí eu lembro que nesse momento eu me emputeci, assim, que eu falei assim, gente, aqui a gente tá falando de anos que passaram, tá? Eu falei assim pra uma amiga que eu considero muito, né, amo ela, uma irmã, que daí eu tive que falar assim, me posicionar, sabe? Eu falei, amiga, o negócio é o seguinte, já tem anos que você tá com esse discurso de espera que agora eu tô fazendo outra coisa e a vida tá passando. Eu falei, daqui a pouco é o quê? Daí você casa, aí você agora não pode ter tempo porque você tem um filho, depois você não vai ter tempo porque a escola do filho, depois você não vai ter tempo porque é a faculdade do filho. Tipo, quando é que a gente vai se ver então, né? Se a sua vida tá sempre esse caos, né? Eu falei assim, olha, não vou mais convidar você. Falei bem assim, eu não vou mais convidar você. Acho que, bom,
o convite tá aqui, eu sou sua amiga, quero ter um tempinho contigo, e quando você tiver um momento, então eu deixo pra você falar comigo, me avisa então quando você pode. Eu, inclusive, sempre faço isso com os meus amigos. Eu chamo uma, duas, três, a pessoa começa a não responder mais aquilo, eu falo, olha, fica aí o convite, me avise você quando você vai poder, que eu tô aqui, né? Se a pessoa me avisa o dia, eu já organizo a minha agenda e consigo ali encaixar e sugerir, né? Eu não posso tal dia, mas olha, remarca pra tal que daí vai rolar pra mim, pra que eu consiga, né, manter as minhas relações. E aí eu lembro que essa minha amiga, ela acho que teve, assim, um momento de entendimento, né? Aí ela pediu desculpas, falou, realmente, eu realmente tô enrolando, né? Gosto muito de você, até, inclusive, eu fui madrinha desse casamento, tive com ela o tempo todo. E ela falou assim, olha, desculpa, etc, realmente, eu tô me deixando ser influenciada pelo caos, né? Então, a gente se vê rapidinho em tal momento. Perfeito, a gente foi lá e se viu. Então, assim, de novo, não é sobre você ter que ficar falando com a pessoa todo dia, ou ter que sair com a pessoa toda semana. Sim, temos, infelizmente, atividades da nossa vida adulta, temos obrigações, né, para além das nossas vontades, mas aqui a gente tá falando, gente, de não sucumbir. Até eu vi um post que foi o que me impulsionou a falar desse assunto, que ele falava justamente isso. O tweet falava assim, poxa, beleza, né, amizades de baixa manutenção, tá todo mundo, né, naquela correria, mas e daí o que acontece? A gente então vai sucumbir de vez pra rotina de só dormir, trabalhar e dormir e trabalhar? Porra, não, né, mano? A gente tem que mandar às vezes as nossas obrigações pra casa do caralho. E a gente tem que, sim, ter os bons momentos com os nossos amigos, sim, com as nossas relações, com as pessoas próximas que nos fazem se sentir bem, né? O cérebro precisa disso, o corpo precisa disso, a gente tem que sim ter esse momento. Eu sei que a gente se sente tão esgotado fisicamente das nossas atividades, como eu falei, o nosso corpo, quando a gente só chega em casa, só quer hibernar, só quer ficar, e passar tão rápido, né? Nossos momentos livres, que a gente só quer hibernar, quer ficar quietinho, não quer fazer mais nada, etc. Mas, de novo, né? A gente vai ficar, então, só trabalhando, e é isso, né? Quando a gente tá com a nossa energia gastada no trabalho, e aí quando a gente tá no momento livre, a gente tá podre por conta do trabalho e também não vive. Então, meu Deus do céu, que vida triste, né? Então eu acho assim, a gente tem que ter essa comunicação. Se você hoje, né, até outro dia com outra amiga, a gente tava conversando disso, e aí eu sempre jogo na cara dessa minha amiga, né? Eu falo, nossa, você é uma fanfarrona, né? Porque eu mando mensagem, tu responde a hora que bem entende, sabe? Foge das conversas, relapsa pra caramba. A menina é um sabonete. Tipo, você não consegue apanhar ela pra falar com ela. Mas, obviamente, quando a gente consegue um tempo, a gente fala de tudo, a gente tem intimidade pra falar de tudo e tudo bem. E aí ela até falou, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui um sabonetão. Eu falei, eu sei que você sempre foi um sabonetão. Ela, mas não sabia que te incomodava, eu achava que do teu lado você também não tava nem aí. Eu falei, não, eu me acostumei com o teu jeitão. Mas eu prefiro falar sempre. Tipo, não precisa ser todo dia, mas assim, se eu mando uma mensagem pra você hoje, eu gostaria que pelo menos nas próximas horas, ou nem que seja no dia seguinte, tu falasse comigo alguma coisinha, né? Às vezes a pessoa some e eu não tenho uma notícia dela. Aí fica assim, dias e dias e dias e dias, daí daqui a pouco é que ela aparece, né? Ela passa assim a ignorar os momentos aí que eu tô passando perrengue, tentando falar com ela. Quando ela aparece, o perrengue já passou, eu já nem lembrava mais do fio da meada ali que eu tava falando com a pessoa. Então é alguém que você já não conta, que você fala assim, vou falar com a pessoa não vai me responder nunca, né? Eu convido a pessoa pra uma coisa, ela nunca pode, é sempre com as outras pessoas que são mais prioridade, então eu me acostumo a deixar ela ali na prateleira, né? Que não é a prateleira das minhas prioridades também, né? Até pra mim é questão de ser um pouquinho mais, como é que eu vou te falar assim, alinhados, né? E isso é uma coisa que acho que tem que ser esclarecida. Se é uma coisa que te incomoda, como eu citei nos meus exemplos, né? Me incomodava as minhas amigas, às vezes me deixarem ali no vácuo. Então, falei com elas, né? Acho que é importante também a gente trazer essa comunicação, se é importante pra gente, mas ao mesmo tempo entender quais são essas relações. E tem relação que você vai olhar e vai falar, cara, é isso, né? A nossa relação é essa, gente. Tô aqui esperando sair leite de pedra. A pessoa não vai ser mais atenciosa. Tipo, eu já entendi que com essa pessoa funciona mais a gente sair um dia pessoalmente, eu contar todas as coisas da minha vida, do que eu ficar tentando arranjar dela resposta imediata nas redes sociais, né? Que é uma coisa que eu defendo, porque assim, gente, que é o conversar por rede social. Porque, de novo, quando a pessoa vem com esse papo, né? Mas eu não gosto de conversar por rede social. Eu entendo e já conheci muita gente que tem, né, diagnosticado fobias mesmo de chats, de redes sociais, que a pessoa entra em pânico, que a pessoa fala assim, não é que eu tô te ignorando, eu tô ignorando o WhatsApp num todo. A pessoa fica assim, entra realmente uma crise de ansiedade quando a pessoa recebe uma mensagem, e isso faz com que a pessoa não queira responder, né? É a merda, né, do capitalismo pra variar.
Você tendo que trabalhar ali mexendo nas telas o tempo todo, vira um desprazer, porque sempre que você abre a tela é um e-mail do chefe, é cliente, é o WhatsApp da empresa, porra, já não é mais aquele gostosinho, aquele lazer, né, que a gente ficava o dia inteiro na escola, quando chegava em casa ia abrir o computador, ia ali pros chats com os nossos amigos, já não é mais isso, né? Agora você abre o computador, tem e-mail, tem demanda, tem coisa atrasada, tem deadline, enfim, é um desprazer estar ali. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, mas daí nessa vida corrida a gente só vai estreitar os laços quando se vê pessoalmente, né? Tipo, então como assim, né? A gente tem que sim abrir mão desse desconforto às vezes e falar, cara, não, eu vou parar assim pra ler as mensagens dos meus amigos, pra falar um pouquinho com eles, pra mandar áudio. Eu tenho alguns amigos que a gente troca muitos áudios, inclusive eu cito sempre o Vitor, né, que já participou do meu podcast algumas vezes, é um amigo super próximo, inclusive é o que me acompanhou em várias versões da minha vida. Já temos aí uns 11, 12 anos de amizade, talvez um pouquinho mais, onde ele já viu Catiele de todos os tipos, com todas as obsessões aí possíveis, e mesmo estando distante dele, a gente se fala todos os dias praticamente, né? É difícil os dias que não. Às vezes, não vou mentir, quando eu tô meio corridinha a gente não se fala tanto, às vezes passa um dia, dois a gente não se fala, ou às vezes a gente tá mais monossilábico por algumas coisinhas, mas tem dias que a gente tá super falando e comentando tudo um do outro e troca zilhões de áudios e a gente ouve o áudio um do outro e tá tudo certo e eu adoro, né? Eu gosto de relações assim, né? Que eu posso falar da minha futilidade. Eu adoro relações que eu posso falar assim, olha, hoje meu dia foi uma merda, eu, sei lá, fui jogar o lixo fora e rasgou a sacola do lixo e eu detestei. Gosto de, sabe, falar um pouquinho das bobeirinhas que acontecem no meu dia, nem que seja pra um amigo. E aí, quando a pessoa, eu nunca posso conversar nada com a pessoa sobre isso, que a pessoa sempre tá ausente. Vou mandar hoje que o lixo rasgou, ela vai me responder daqui 3 meses? Aí deixa quieto, né? Aí nem interessa mais saber. E até às vezes é engraçado que acontece isso de eu compartilhar alguma coisa que aconteceu comigo, que não é nem fútil como a questão do lixo. Às vezes é uma coisa, sei lá, eu tive um date muito ruim, aconteceu uma situação muito complicada pra mim, e aí eu conto pra alguns amigos, cara, eles vão me responder muito tempo depois. Eu nem lembro mais o que rolou. Tipo, já teve 300 mil desfechos depois daquela situação. Então, nesse caso, é o que eu comento da gente entender assim, poxa, vamos ficar ignorando os nossos amigos, né? Pra sempre, até quando, né? E até, eu penso assim, se a gente, vamos supor, né? Poxa, eu tô vendo os meus amigos tentando falar comigo ali, eu tô sempre me esquivando, mas eles me conhecem, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Eu sinto até que a gente já vai pra aquela questão do egoísmo que eu te falei, mas até é uma coisa mais narcísica, sabe assim, do FOMO e do JOMO, que a pessoa parece que, sei lá, ela tem um prazer de ser sempre cotada pros rolês, mas ela tem o prazer de falar que não vai, mas ela quer ser cotada. Se você nunca chamar ela também vai ficar chateada. Então, assim, vamos, né, sair um pouquinho dessa zona de, eu vou ficar ali próximo dos meus amigos o suficiente pra eu ser cotado pros rolês e ser mencionado e escolher quando me apetecer ir pra um rolê ou outro, mas eu nunca vou, tipo, olha, não, ter aquela sensibilidade do grupo de entender, poxa, a pessoa que me convidou não tá bem, eu acho que não é só um convitinho, por mais que às vezes venha como um convite de, bora pra um rolezinho, pra um barzinho, seja lá o que for, às vezes esse convite tá escondendo, olha, eu não tô bem, né? A pessoa não vai nos falar isso, porque às vezes nem ela entende que ela tá precisando desse momento, né? Olha, eu não tô bem, eu preciso me distrair, né? Vamos lá comigo, por favor. Você entender muito isso, né? Eu faço muito essa leitura com os meus amigos. Tem momentos assim que eu recebo alguns convites que eu falo, olha, no outro hora eu até cancelaria, né? Colocaria assim, expondo que tô cansada ou tem outras coisas pra fazer. Mas às vezes eu entendo que, tipo, a pessoa tá me chamando porque ela quer desabafar. Ela não precisa me falar isso. Ela não vai falar, Catiele, bora sair porque eu quero desabafar. Mas eu entendo, por estar na vida dessa pessoa, as coisas que ela tá passando, aquilo que tá acontecendo na vida dela, preocupações. E às vezes até eu sugiro, né? Tipo, tô vendo que a pessoa não tá bem, é melhor eu chamar ela pra fazer alguma coisa, etc. Enfim, aqui a gente já entra numa outra alçada, né? Que é a construção de relacionamentos, né? Poxa, se a gente tá falando de coisas assim, a longo termo, né? Amizades profundas e que durem, relações amorosas que são profundas e durem, né? A gente tá falando sim de você ter esse comprometimento com as pessoas, né? De você querer estar próximo delas, de você se importar também com o que elas gostariam que você estivesse fazendo por elas, né? Eu só vou fazer o que eu quero, né? Eu só vou sair quando eu quiser sair, e eu sei que é uma linha tênue, como eu falo, do nosso autoempoderamento, né? Porque eu sei que todo mundo na vida teve uma fase que fez muito por todo mundo e agora cansou de tudo isso e agora não faz mais nada por ninguém. Agora a pessoa vai falar não pra todo mundo. Eu tenho um dom, assim, que eu conheço as pessoas bem quando elas aprendem a falar não. Eu nunca encontro elas quando elas estão na outra fase, porque aí vira um tal de não pra todo quanto é lado, que a pessoa tá aquele momento super empoderado dela, que daí ela também vira um nojo.
Daí ela não abre mais mão pra nada, pra ninguém. Até quando ela precisaria, ela fala que não vai fazer. Então, relaxa, galerinha, né? Vamos entender que pra construir uma relação a gente precisa sim, às vezes, abrir mão, né? Da nossa caminha quentinha pra estar com os nossos amigos. Sim, faz bem pra gente falar de bobeira, dar risada. Faz bem pra gente conhecer conhecer lugares novos, sabe? Comer uma comidinha, botar o papo em dia, sabe? Acompanhar a vida do outro, estar presente. Eu sempre cito a brevidade da vida que as pessoas sempre esquecem. Juro, pra mim, assim, a coisa que mais faz sentido é que você tenha a ciência de que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro todos os dias e você vai sentir paz. Se algum dia você receber um telefonema que quem você ama de paixão, infelizmente, morreu ou aconteceu alguma coisa, você nunca mais na sua vida vai ver aquela pessoa, você ficar em paz com tipo assim, mano, eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? Eu saí bastante com essa pessoa, a gente deu muita gargalhada, a gente se falava por telefone, eu era próximo dessa pessoa, eu estive lá nos principais momentos, sabe esse esforço que a gente faz nos melhores momentos, assim, e nos piores também, mas nos momentos essenciais. É isso que eu tô falando. Eu não gosto de falar todo dia no WhatsApp. Eu não gosto de ficar falando nas redes sociais. Eu não gosto de ficar saindo todo final de semana com as pessoas, etc. Tá tudo bem. Mas então, faça uma dedicação ali, nem que seja, sei lá, cada X tempo vocês vão se ver. Eu gosto também de criar rituais, assim, de coisas tradicionais. Eu lembro que eu tinha um grupinho que a gente fazia uma festinha de final de ano só daquele grupinho. Tipo, era como se fosse um pré-natal, assim, sabe? Pré-natal, parece coisa de bebê. Mas a gente fazia uma ceiazinha só de nós, assim, sabe? Vinha todo mundo, a gente se reunia, um trazia o peru, o outro trazia a comidinha, a gente se reunia, cozinhava junto e colocava as fofocas em dias. E eram pessoas, assim, que eu conheci da minha adolescência, e a gente seguiu fazendo isso por alguns anos, nem que seja isso, né? Pelo menos uma vez por ano a gente se unia todos nós pra falar. E aí num grupinho que a gente criou, a gente dava parabéns ali nas datas de aniversário, às vezes lembrava de um meme ou outro, né? Então eu acho que é importante sim a gente não esquecer das pessoas e tá presente pra que, pronto, quando a vida não for mais vida, a gente tá em paz e fala, cara, tive presente, essa pessoa também teve presente na minha vida, não tô me sentindo mal, nossa, a pessoa sempre me mandava mensagem, nunca respondia, né? Agora falando também até de familiares, como eu já falei no episódio lá sobre mães, né? Nossa, eu tô agora super arrependido, né? Meus pais já não vivem mais e agora eu me sinto um merda porque eu não me dediquei à relação dos meus pais. Meus pais eram super afetuosos e eu não tava nem aí. Meus pais queriam mais proximidade e eu os afastava. Sabe, coisas assim, gente? Vamos ser leve. Não precisa esperar a vida passar pra gente entender que é importante sim ser presente, né? Às vezes a gente vai ter que abrir mão do confortozinho pra estar com a nossa família, pra estar com os nossos, né? Com as pessoas ali que gostam da gente, que são importantes pra gente, que fazem parte da nossa história de maneira positiva e que, enfim, nos valorizam e constroem um pouquinho de quem a gente é. Então é um pouquinho desse equilíbrio que eu comento, né? Da gente ter essa diferenciação de, ok, aqui a gente tá falando de uma amizadezinha mais superficial, aqui cabe sim nesse tipo de amizade uma baixa manutenção, ok, mas que a gente não estenda isso para todas as nossas relações, para que a gente não vista isso de um lifestyle onde a gente nunca vai fazer nada por ninguém, onde a gente nunca vai se esforçar para construir algo verdadeiro, profundo e sólido, né? Então, essa atenção que eu trago para vocês, né? E para mim também nesse episódio. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês se identificaram, né? Comentem aí se vocês são pessoas aí que têm exercido mais a baixa manutenção ou a alta manutenção, ou como que tá isso, né, pra vocês, o que vocês acham desse tema. Vou repetir, segue lá nas redes pra você estar a par de todos os episódios quando sai. Tem os videozinhos também que eu coloco depois do episódio, que são como se fossem, assim, desmembramentos, né, desse tema, pra gente falar mais um pouquinho dele de outras formas. Então, assim, peço pra vocês seguirem. E se você também tem sugestões de temas que você, às vezes eu comento, quero falar de tal tema, um dia ainda vou gravar um episódio sobre tal tema, vem aqui me cobrar, traga também suas sugestões, quais são os temas que você acha importante. E é isso, né, que você tenha uma boa semana e que você também consiga aí trabalhar nas manutenções, né? Que tudo que a gente tá falando de relações, a manutenção é isso, né? É pra conservar, né? Uma casa você pode comprar ela novinha, mas ela vai precisar de manutenção em algum momento, com certeza. E que a gente tenha aí as ferramentas pra trazer, né? Essa manutenção pras nossas relações, que são essenciais e verdadeiras e importantes na nossa vida. Um beijinho e até a próxima.